Não, porque é isso mesmo, a gente estava comentando, né, sobre quanto que a gente vai procurando as coisas e até que certo ponto nós estamos exaustos, porque isso a mulher cansa, principalmente a Demais, mulher ali, demais. né, perto dos 40, 50, a gente sabe que acontece isso. Aham. E aí tu lida num podcast, atividade física, Atividade uma Mas a física. doutora, massagem, mas se Então, você uma estiver massagem relaxante, cansada, uma massagem relaxante. mas se você estiver cansada, a doutora Mariana resolve o problema de todos os 40 a mais. Satisfação ela garantida, sabe disso, seu eu já dinheiro tava de volta. resolvendo com ela ali atrás das câmeras. Mas não esqueça que a nutrição tem um papel super importante nisso daí, né? É verdade. Então, atividade física, Com nutrição. Então, a mulher que tá nessa fase aí, como a Zena falou, ela tá pertinho dos 40, É mas verdade. você que tá aí pertinho dos 40 ou depois dos 40, é importante, se você não tem um estilo de vida apropriado e adequado a isso, como a Alessandra falou também, sobre você ter autoconhecimento, se conhecer, saber até onde eu dou conta, não é, Zena? Então, eu acho que é sobre Verdade. isso, é sobre você entender, eu dou conta até a página C. Depois eu não consigo mais ir, então eu preciso pedir ajuda. Sabe o que acontece? Aconteceu. Eu vi uma vez uma amiga me falando, ela falou assim: mamãe feliz, família feliz, mamãe feliz. Então a mãe, ela tem que estar feliz dentro de casa. Exatamente. E aí, isso eu falo muito lá em casa, né? A gente conversa com meu esposo, com os meninos, eu falo, gente, vocês imaginam, quando eu tô estressada, daí é um desastre a casa, fica todo mundo estressado, e aí nada flui. Aí a mamãe tá feliz, a família tá feliz. E isso é uma realidade. Isso é uma Isso realidade. modula, É isso impressionante modula. como a Muito gente, grande, muito grande. como o nosso humor, como a gente tá bem, contagia a nossa família, entendeu? Exatamente. As mulheres, elas são o termômetro da casa. Exatamente. É isso né? mesmo. Então, a gente é que dá o clima da casa. Pode prestar atenção. Se Verdade. você fica doente, ou se você tá meio cabisbaixo, daqui a pouco é aquele clima que vai invadir a tua casa. É isso mesmo. né? E chegou esse ponto. Chegou esse Chega, todo ponto. mundo chega. Depois que eu inaugurei uma delas, eu desabei. Eu falei pro meu esposo, eu disse, eu quero ficar em casa, eu quero deitar, não quero ver ninguém, eu quero fechar tudo, eu quero ficar aqui. E chegou um momento que eu achei que eu tava, sabe, depressiva, que eu tava precisando de ajuda e tudo. Mas depois eu percebi que não. Era só Eu o percebi cansaço. que era o exaustão. cansaço, porque a mente também adoece. Né? A mente Não é cansa, só a né? depressão. Não, é porque que é tanta coisa, Sim. cara, tanta coisa. É aquele ponto que se você não resolve, aí sim é que vai virar depressão. Pronto. Vai foi pro corpo, isso. eu falo, tem que Exatamente. começar daqui, Foi aí vai pro isso, corpo. foi Se isso. você- não adianta E tratar. como foi que É. melhorou? Como foi que melhorou? Eu falando com a Norma, inclusive um beijo pra Norma, a manazinha, muito querida. Ela falando assim, Zena, tu conhece o Ponopô? Aí eu disse, O não. Ponopono. É o Ponopono, exatamente. Eu disse assim, não. Ela disse assim, você tem que saber, tem que conhecer, vai no Instagram de fulano de tal e tal e tal. Depois que eu comecei a seguir essa pessoa, comecei a ler, comecei a ver, as coisas melhoraram. É porque, na verdade, você trabalha, é muito importante, você sempre trabalhar uma mentalização positiva, uma Total. visualização e você se perdoar. Total. Para quem não conhece o Ho'oponopono, é muito interessante, porque você trabalha o amor, o perdão e a gratidão. Então, essa tríade, ela é poderosa. E não adianta você não se amar, você ficar se culpando, se chicoteando, você só ficar murmurando e vendo desgraça. Gente, pelo amor de Deus, sai desse padrão vibratório, porque isso não faz prosperar a vida de ninguém. Foi essa técnica que me ajudou. Uhum. Foi essa técnica, porque eu vi o quanto eu era capaz, o quanto eu fazia. Caramba! Gente, vocês têm ideia o que é uma rotina de uma mulher que tem como a minha? Não é fácil, vocês sabem disso. Como a nossa. Como a nossa. Exatamente. Todas nós poderíamos estar no teu lugar sendo entrevistadas agora. Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, porque Exato. todas nós sabemos É um que não assunto é fácil. relevante, é um assunto importante, então por isso que a gente pensou em te trazer, porque você é como uma de nós, né? Sim. Multiempresária, Uhum. né? Mãe, empreendedora, podcast. Eu falei, gente, a gente tem que trazer a Zena para ela mostrar para o público que
é desafiador, né? A gente vê muita gente nas redes sociais, sempre muito bem, muito arrumada, mas ninguém sabe o sabe por quanto trás. custa pra Ninguém gente, né? sabe. O preço que a gente paga, Exatamente. né, pra estar ali naquela posição. É. A Mariana com consultório, agora empreendendo no Mary Jane's Burger, né? A Alê com tantos desafios no consultório, Flores da doutora Alê, aquele grupo de mulheres incríveis. Verdade. Então, E a doutora muito... Fabiana lá, Bionutri, só É. sucesso. Pois Bionutris, E muitos outros projetos. consultório, né? E muita coisa que ainda tá para acontecer por aí. Então, o que acontece? A gente precisa realmente, né? Essa dica que você tá trazendo, essa sua fala, é preciosíssima para Com nós. certeza me ajudou, sabe por quê? Porque antes eu olhava no espelho, eu me olhava uma mulher muito cansada. Era muita coisa aqui, ó. Isso aqui meu, eu tava muito tenso, cara. Eu precisava de massagem, mas às vezes a massagem não era suficiente. Às vezes uma saída não era suficiente. Mas quando eu me olhei no espelho, eu vi que eu era uma mulher capaz, que eu era uma mulher guerreira, que eu era uma boa mãe, que eu era uma boa esposa, que eu era uma boa empresária. O negócio mudou. Na verdade, foi a forma de você se ver que foi modificada, Pronto. né? Exatamente. Eu postei eu fiz uma postagem sobre fraqueza, né? E aí eu contei realmente de uma fase da minha vida que eu me sentia assim impotente. E aí eu fui trabalhar naquele momento e mudar o meu olhar. Então é muito interessante. Se você tiver curiosidade, vai lá no meu Insta, tem escrito assim, fraqueza. E aí tem um texto exatamente falando sobre isso, sobre você mudar o seu olhar. Porque é essa mudança de olhar que vai mudar tudo. Da forma como você se vê, da forma como você vê as situações. E quando você olha, você já passou por coisa muito pior e superou. Então não há o que temer. Sabe que eu faço muito, esse teu feito, mas assim, é porque às vezes uma pequena atitude muda todo um curso de uma vida, né? É verdade. Aí eu tenho Totalmente. perguntado muito assim, e se? Tipo assim, aí eu quero ir por um caminho, aí eu falo, não, e se eu pensar e de repente deixar pra lá, cuidar de não ficar tão estressada, de não ter rancor, e se de repente eu tacar um foda-se, assim, sabe? Falando mesmo assim, no linguar, tipo, se foda-se, isso aí. Por que eu vou ter que ficar tão ali centralizando minhas energias para aquela coisa e simplesmente eu posso resolver de uma forma mais tranquila. Isso aí, eu faço isso às vezes indo no carro, sozinha, né? A gente faz geralmente essas coisas, pensamentos sozinhos. Isso. E aí vai sozinha. E muitas coisas que se você pensar aí, se você muda todo um curso até do seu dia, da sua Foi o que rotina. aconteceu comigo mas- também. E cada um tem seus exercícios, né? Eu tenho muitas coisas assim na minha mente que eu tenho que... Interessante que esse do e se a gente chama de análise do pior cenário. Então, tipo assim, a pessoa diz, aí, por exemplo, vem às vezes adolescente, aí diz assim, ai, porque eu tenho medo de fazer a prova, porque eu vou tirar nota baixa. Tá, se tu tirar zero, o que que vai acontecer? Tu vai morrer? E se acontecer, O que acontece? né? Sim, daí, e se o que tirar vai zero, o que acontecer? vai Então, acontecer? a gente precisa fazer, às vezes, esse diálogo interno de saber, e se acontecer o pior, o que que vai acontecer? Muitas vezes você vê, você vai ter que lidar com a adversidade. E a gente, como matriarca, é assim. Todo dia a gente tem que estar pensando... Com certeza. Né, Isso dessa pesou, forma. sabe, meninas? Isso pesou com os meninos, com os meus filhos. Qual a idade Porque deles? um tem 12, o outro tem 7, o outro vai fazer 3. E eles são de 3, 7, 5 em 12. 5 anos. 3 meninos. 3, 7, 12. Então, tu imagina, eles não se acompanham, mas se amam. Só que cada um tá na sua vibe, né? É, isso mesmo. Então, eu não conseguia. Chegou um momento que eu disse, cara, eu tô jogando isso com meus filhos. Eles querem um tempo comigo. E o Heitor foi um dos filhos que chegou comigo e disse, mamãe, a senhora não me cuida mais. Oh, meu Deus. A senhora não me Ah, cuida. eu sei como é que é. Eu tenho um Heitor também, assim, Eu tô dramático. sensível. E como tu contornou isso? Cara, quando eu vi aquilo, eu desabei pro meu esposo. Eu disse assim, cara, eu não tô legal. Eu tô passando isso pros meus filhos. E ele também não sabia lidar, né? Porque ele também dizia, mas foi você que quis. Agora pode ter muitas Né? mães que estão ouvindo isso, então como você resolveu? exato, Vamos é. falar. Isso, Falamos gente, de soluções. E eu falava, não, eu tô com depressão.
Porque nessas horas é nosso esposo, nosso namorado, Aham. nossa mãe, né? E eu falava, eu disse, eu acho que eu tô com depressão e tal, e tal. E depois, quando eu decidi me reerguer, me levantar, foi quando eu comecei a dizer assim, ei, pera lá, quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar? Por que não ser exemplo para as mulheres que estão passando pela mesma coisa que eu estou passando? Eu disse, não. A partir de hoje, o que eu olho no espelho, eu vou valorizar. Antes de ontem, por exemplo, eu estava na minha sala e eu curti a minha sala como nunca mais na minha vida eu tinha feito. Que legal. Cara, eu disse assim, vamos aproveitar a varanda da nossa casa, que é uma varanda linda, bem ventilada. E o meu esposo olhou para mim, vamos. Sabe? São coisas que a gente passa a não valorizar mais, Fábio. Entendeu? São essas Perfeito. coisas que a gente não vê.